A Inês, vou fazer aqui uma breve introdução tua. Além de advogada, professora universitária, procuradora da Caixa Geral de Depósitos, está-me a falhar aqui alguma coisa? Está-te a, Madrinha, colega. está-te a falhar uma grande e muito importante amiga, e antes de mais permite-me agradecer-te o convite para estar aqui contigo hoje, que sem dúvida é uma honra. É uma honra ver-te crescer. E sem Obrigado. dúvida vamos ter aqui uma conversa com valor, como tudo aquilo que tu fazes na tua vida, que é com valor, e uma marca na intermediação de crédito, que é agora a tua atual profissão. Dito isto, Estás pronta? estou pronta. Pronto, eu trago aqui alguns temas, Inês, que ao longo da nossa parceria têm vindo a acontecer e acho pertinentes que se saibam, nomeadamente o divórcio. Mas antes do divórcio, vamos à outra parte, que é o casamento, ok? Pedia-te aqui uma breve explicação sobre o casamento, o regime de casamento. Passo-te aqui a palavra a ti. Quanto ao casamento, então, relativamente ao casamento, que efetivamente ainda existem algumas dúvidas, nomeadamente quanto àquilo que possa ser no que diz respeito ao regime de bens. Portanto, temos agora em vigor o regime geral, digamos que é o regime supletivo, portanto, que caso as pessoas não optem por outro é aquele que se aplica, que é o regime da comunhão de adquiridos, mas temos também outros, nomeadamente o regime da comunhão geral de bens e o regime da separação de bens. Relativamente àquele que é o mais aplicado, que é o regime de comunhão de adquiridos, e portanto no que diz respeito à influência do ponto de vista patrimonial, naquilo que venha a ser os efeitos patrimoniais que advêm do próprio casamento, penso que é aí que tu efetivamente queiras chegar. Depois surgem as panóplias e as problemáticas em sede de ruptura desse vínculo matrimonial. Isto porque quando as pessoas se casam efetivamente e adquirem possivelmente um imóvel, o imóvel fica em bom rigor em comunhão, significa que é de ambos, o que significa depois a posteriori que em sede de divórcio vamos ter que perceber efetivamente a quem o imóvel possa ficar adjudicado. E aí poderemos ter problemas, como tu melhor do que eu até sabes, no que diz respeito ao pagamento em caso de eventual existência de dívida a uma instituição bancária. E a esse propósito penso que tu te recordas. É isso mesmo. Eu quero tocar aqui num ponto que é a questão do divórcio e no regime geral, ok? Vamos por aqui um cenário, imaginando hipoteticamente que a cliente está casada em comunhão geral de bens e partem para o divórcio, ok? Achas que faz sentido fazer aqui uma pré-análise, ou seja, efetivamente do bem, porque uma das partes pode querer o bem, não é? Ficar com o bem, e neste caso é a casa de família. Não vou dar ênfase aqui efetivamente à questão das responsabilidades parentais, se há menores, se não há menores, porque aqui as coisas são diferentes. Mas quando há menores, a sensibilidade de ambas as partes de o imóvel ficar para eles, para um deles, é maior. Isso é um facto. Efetivamente, temos isso. A tendência de fazer aqui a proteção. Nós, enquanto advogados, efetivamente temos a sensibilidade de que a casa de morada de família fique, ainda que provisoriamente, pelo menos até a sede de partilha, adjudicada a quem efetivamente fica o menor a cargo. E aqui permite-me, Pedro, fazer uma interrupção naquilo que vem a ser o nosso raciocínio, porque efetivamente até tu entrares nesta vertente da intermediação de crédito, portanto para mim isto era uma falácia. Permite-me dizer-te isto, e tu sabes que efetivamente partilhei isto contigo quando enverdaste por esta via e colocaste um bocadinho de parte a tua parte da formação jurídica. Isto para dizer o quê? Que efetivamente quando antes de tu estás nesta vertente e surgiam situações hipotéticas como a cliente A, enquanto advogada não sabia muito bem como tratá-las, ou seja, porque efetivamente em sede de divórcio digamos que já temos uma animosidade tendencial, portanto temos exceções, mas temos uma animosidade que venha a ser tendencial, o que significa que ainda que exista uma sensibilidade da parte do advogado no sentido de que há uma orientação para que o imóvel possa ficar adjudicado à pessoa A ou ao cônjuge A ou ao cônjuge B, a dificuldade aquilo que eu tenho vindo a sentir, efetivamente, ok, chegaste aí onde eu queria, aquilo que eu venho a sentir é que no direito, na advocacia, existe esta necessidade ou esta falta, não é? Conhecimento
de literacia financeira. Como é que isto se processa, não é? Ou seja, ok, é tudo muito bonito, eu fico com a casa, mas do outro lado diz assim, calma, podes ficar com a casa, mas preciso aqui do meu valor. Okay? Exatamente, tocaste num ponto muito importante, porque efetivamente do ponto de vista da advocacia ainda nos é difícil ter algum conhecimento no que diz respeito à literacia financeira quanto ao processamento que venha a ser dado em sede de empréstimo, e estamos a canalizar o nosso raciocínio para aí, porque efetivamente é tudo muito complexo. Portanto, quando o cliente nos chega, portanto, até temos aqui como objetivo terminar aqui o nosso casamento. No que diz respeito à tramitação normal, portanto, regulação de responsabilidades parentais, homologação do divórcio, se existir aqui um consenso, acaba por ser a tramitação normal daquilo que é o trabalho de um advogado, por assim dizer, em sede de família menores. A problemática acaba por ser no que diz respeito efetivamente ao tratamento que vem a seguir, portanto em sede de partilhas, porque hoje em dia é muito difícil termos um imóvel que é adquirido com capitais próprios na íntegra, e portanto há sempre um terceiro interveniente além dos cônjuges, que é a instituição bancária, e portanto aquilo que vem a ser a nossa parceria tem sido crucial, e tu sabes disso. E se me permites, penso que seja pertinente trazer aqui o exemplo da dita cliente A, nome fictício, em que efetivamente tinha o propósito de se divorciar, mas chega a mim numa fase inicial e posteriormente a ti com aquela que era a dúvida crucial. Portanto, efetivamente, quanto ao divórcio, nós estamos aqui de consenso, nós estamos entendidos, mas temos um problema maior, que é a casa. Portanto, porque a casa é um bem próprio, e sem grandes calculizações a esse respeito era um bem próprio, porque efetivamente tinha sido doada antes da constância do matrimónio. De todo modo existiram benfeitorias, ou seja, foram feitas obras a custo de ambos, portanto ambos investiram naquelas obras, e portanto efetivamente o cônjuge B não queria abdicar dessas obras com toda a legitimidade, mas o cônjuge A, portanto a nossa cliente, efetivamente pretendia ficar com o imóvel, de toda a forma não tinha como suportar o custo e proceder ao pagamento ao ex-cônjuge. E, portanto, aí facilitou o caminho, porque eu disse, olha, eu acho que tenho aqui a pessoa ideal que a possa ajudar. Tem aqui o Dr. Pedro Fernandes, que efetivamente, na parte da intermediação de crédito, vai-nos dar aqui alguma ajuda, e tu sabes como é que isto depois se processou. Portanto, efetivamente, e penso que seja importante falares daquilo que estavas a dizer, da questão da prévia análise. Sim, é isso. Ou seja, o caminho é bonito, mas tu, antes de dar certezas efetivamente à cliente, tens que ter certezas de tudo aquilo que estás a dizer. O facto de procurares a intermediação de crédito ou um intermediário de crédito, por acaso sou eu, e agradeço-te por isso, não só estás a partilhar contigo própria mais experiência e tens um serviço mais completo efetivamente na tua clientela, como ainda pões a pensar efetivamente a outra parte. Ou seja, a outra parte pode dizer, calma, isto não é assim, e tu dizes, ok, tem toda a razão, mas isto está tratado. Nós fizemos uma pré-análise no banco de fazer a desvinculação do cliente B, pondo as tornas e uma transferência de reforço, ok? E se a taxa de esforço é suficiente, ou até a DSTI do próprio cliente é suficiente, se a avaliação do imóvel é suficiente para aquilo que é pretendido ou não. Ou seja, este caminho, não é? Este caminho duro, sabes que não que é normalmente fácil, tu deixas para ti. que não, é isso, claro, obviamente tens outras frentes, mas este caminho duro é interessante, e tu tens essa noção, porque efetivamente trabalhamos em parceria neste sentido, ok? Não só para dares um serviço à tua clientela de maneira distinta, mas é interessante fazermos aqui a interligação entre direito e intermediação de crédito. É com isto que eu quero chegar. O facto da tua cliente perceber no dia X que se ia divorciar e que podia ficar com a casa e que estava tudo tratado, eu se bem me lembro, eu na altura fomos os dois à escritura, e se bem me lembro desse pequeno pormenor. Ou seja, a senhora não só nos agradeceu, como agradeceu a chorar. Já não sabia que isto era possível, não sabia como é que haveria de fazer isto, e sinto que na advocacia este ponto está completamente anulado, no sentido de ok, quero-me divorciar, está tudo certo, mas opa, o resto eu não percebo nada. E da outra parte, o advogado diz assim, sim senhor, não percebe nada, mas convinha perceber, porque eu também não percebo e não tenho solução para si.
Há uma relutância e temos notado isso porque, efetivamente, quando estamos a tratar em sede de divórcio, temos duas pessoas e, portanto, normalmente temos dois advogados daquilo que são as nossas parcerias, estou eu e outro colega, e tens vindo também a notar a relutância que está do outro lado do colega, perceber que, efetivamente, há algo mais que possa ser feito do que pura e simplesmente, como era a solução apresentada pelo advogado do cônjuge do cliente A, em que nos dizia, mas, portanto, não temos solução, portanto, a senhora não tem aqui como proceder ao pagamento, vendemos o imóvel e fazemos aqui a justa divisão. E quando foi apresentada a possibilidade de a taxa de esforço estando efetivamente cumprida, que foi efetivamente a prévia análise que fizeste e que fizeste, portanto solicitaste aí uma série de documentos, certo. Normalmente eu só passo o teu contacto e tu sabes disso porque já é uma mais-valia, mas efetivamente apresentamos uma outra possibilidade, portanto, porque efetivamente no que diz respeito ao imóvel temos uma carga emocional muito grande, portanto a venda desse mesmo imóvel muitas das vezes é a última rácio, portanto é aquilo que efetivamente o cliente não pretende. E dizes muito bem que efetivamente quando foi apresentada essa possibilidade de, ok, podemos ter aqui uma desvinculação, ou seja, o seu ex-marido pode sair do crédito, a senhora tem condições financeiras que lhe permitam continuar aqui com este contrato de financiamento a solo e efetivamente ainda poderemos ter aqui um reforço que lhe permita suportar o pagamento daquilo que são as obras no imóvel ao seu ex-marido, portanto tivemos um sorriso de orelha a orelha, não é? Claro que este caminho foi penoso e tu melhor caminho, do que eu este caminho sabes. É duro emocionalmente, ok? É um caminho muito duro emocional porque estamos a lidar efetivamente com situações sérias e pôr em risco o agregado familiar. E quando há menores, mais duro se torna a nível emocional e psicologicamente. Mas claro que nós somos profissionais, transparentes, sérios, e vamos sempre com certezas. Isto é o caminho feito. Aquilo que eu quero dizer é, ok, chegamos aqui a este patamar pré-análise e tu partes logo efetivamente para, sim senhora, vamos fazer a partilha, ajustar isto na conservatória e vamos partir para a nova escritura. Exatamente, portanto aí tínhamos um imóvel que estava em comunhão, portanto por via daquilo que não estava em comunhão porque este era um caso atípico, certo. Mas vamos falar de um caso mais típico para quem não está a ouvir consiga perceber aquilo que é a regra geral. Portanto, o imóvel estando em comunhão, qual é o procedimento? Nós temos que efetivamente após o divórcio realizar a partilha, portanto estamos de acordo que efetivamente aquele imóvel fique para o cônjuge A, fica adjudicado ao cônjuge A ou fica adjudicado ao cônjuge B. Neste caso, o que foi feito, existiu efetivamente um acordo quanto à partilha que estava condicionado ao pagamento de tornas, ou seja, àquilo que o cônjuge, na sua proporção, havia suportado na realização das obras. Portanto, creio e corrijo-me que demos ali um prazo de 30 dias, certo. Portanto, porque a pré-análise já estava efetivamente feita. É muito difícil na banca, numa situação destas, em que tem que se apurar a taxa de esforço, a questão da conservatória. É muito difícil para qualquer tipo de intermediário de crédito fazer um processo em 30 dias. Porque há aqui períodos obrigatórios por lei, e isso tu também já sabes disto, que é o período de reflexão nas cartas de aprovação, a própria avaliação do imóvel tem um prazo máximo de 5 dias para ser feita e um prazo máximo de 5 dias para ser enviada, ok? Na eventualidade aqui não se aplica, mas os direitos de preferência, aquela questão dos 10 dias e tal, ou seja, estes prazos legais, não é, já dificultam imenso a vida para ser feito em 30 dias. Mas é possível. Eu creio que o caminho é isso, é possível ser feito. Eu lembro perfeitamente que chegaste à minha beira, estou a ter pressão do outro lado que tenho que escriturar isto em 15 dias. Eu disse assim, Inês, sim senhora, está tudo certo, mas não é comigo. Se queres em 15 dias, não é comigo, que eu não consigo mandar na estrutura toda do banco, nem consigo mandar na lei. Infelizmente, porque se mandasse seria tudo mais célere, não é? As coisas seriam diferentes, mas não consigo. Até acho que a lei está bem aplicada, até para proteger ambas as partes. Acho que sim, que faz sentido. Mas, ou seja, este caminho é duro, e as pessoas que estão lá em casa que ouçam efetivamente aquilo que estamos aqui a dizer, é duro, é possível, mas é preciso ser feito de maneira correta. Não procurar só o advogado para efetivamente consumar o divórcio. Isso é simples, mas sim, não é? É isso, exatamente. Mas se há bens, ok, procurar o inverso também. Como é que eu vou ficar com o bem? O que é que vou fazer ao bem? Vou partir para a venda de terceiros?
Apelo mesmo a isso, Não é? porque efetivamente quem nos está a ouvir, e certamente abriremos aqui uma possibilidade para quem está a passar por esse tipo de situações, É isso. que existem outras formas de resolver o problema. E lembro-me, portanto, estamos em curso com esse processo, portanto, mais um divórcio, porque efetivamente acaba por ser, Sim, isto agora é. tal como os é isso. casamentos. É rotineiro, não é? É rotineiro. O Covid ao Inês trouxe coisas boas, efetivamente. Mais tempo em família, mais dedicação ao outro lado, mas também trouxe muito mal, que é o divórcio, não Noto é? isso, Pedro, A noto saturação, essas coisas todas. Portanto, acredito que no Covid Ainda a teremos, média de subiu. divórcios tenha aumentado drasticamente. E eu na E banca continua também no aumentei o meu pós-Covid. volume de negócios, efetivamente por causa disso, porque havia muita gente a divorciar-se, tornas, partilhas, etc. E então as coisas. E Pedro, Aceleraram. agora penso que seja pertinente também para quem nos está a ouvir, e a propósito da questão das taxas de esforço e tudo que falavas, daquela situação que temos desde a semana passada e portanto que terás que resolver, e tu sabes, até ao final do ano. Portanto, desde a pré-análise já feita, em que efetivamente temos o cônjuge A que pretende ficar com um imóvel, de todo modo encontra-se desempregado e portanto não consegue reunir aqui as condições que lhe permitam sozinho e portanto sem o marido continuar com o contrato de financiamento. E, portanto, efetivamente, sabes que antes de entrar para a reunião com a colega, te disse: Pedro, temos aqui este problema, daqui do meu lado, eu não sei muito bem o que é que possa fazer, Certo. o que é que tu vês desse lado? E penso que seja pertinente transmitir Muito também. certo. Claro que sim. Acima de tudo, temos que perceber onde é que está o sim e onde é que está o não. Ok? Não faço milagres e há coisas que não consigo fazer, simplesmente. Avaliando a taxa de esforço, avaliando todos os cenários hipotéticos para aquela situação, ok? Temos que perceber o que é mais importante. Se é salvaguardar o património, ok? Ou se realmente faz sentido desfazer-se do património e começar a vida de outra maneira. Porque às vezes o desfazer do património, procurar uma agência imobiliária para fazer a venda para terceiros, se calhar às vezes é o mais importante, ok? E eu lembro perfeitamente que contigo e com a senhora tive esta conversa exatamente com estas palavras e disse que temos que ponderar o que é que faz mais sentido, ok? Se é começar a vida do zero, de uma maneira mais suave, por assim dizer, ou se é arriscarmos tudo o que temos e como temos. E ok? deste uma grande solução. Dei, efetivamente dei. Não sei se foi a melhor, mas foi aquela mais gostou. Recordas-te daquela que foi a solução, porque tínhamos o filho mais velho, que E efetivamente passou por aí. que tivemos não tivemos, portanto a solução está ainda em cima da mesa, mas partiu de ti esse raciocínio, portanto uma vez que o filho tinha condições financeiras para contrair ele um empréstimo. Exatamente, mas falamos exatamente disso. Mas há aí um pequeno pormenor que está a escapar a ti e que na altura falamos, que é: há um menor. Exatamente. Há um maior de idade, mas há um menor. Ok? Na banca temos que salvaguardar sempre a cota-parte do menor. Se tivesse 18 anos com o consentimento, na hora, a banca fazia o processo. Agora, não sendo menor, cuidado, o caminho é o outro e é mais longo. Foi isto que eu disse. Porque aqui vamos meter à colação, efetivamente, o Ministério Público. Exatamente, deste-me essa nota, portanto eu já estava mais... Eu aqui passo-te a bola para ti, eu disse: ok, isto é possível, o filho mais velho pode efetivamente fazer a compra do imóvel e na altura, com a isenção de impostos, essas coisinhas todas, pode ir por aqui, ok, mas ao menor. E disse assim: Inês, temos que notificar o Ministério Público para vir pronunciar Inês, resolve esta efetivamente. parte, É porque isso, eu vou porque resolver eu o isso- resto. Eu não posso chegar ao MP e dizer: desculpem lá, é para vender, por favor, façam-me aqui uma cartinha. E agora colocas aí uma questão muito, muito pertinente, porque efetivamente tínhamos aí o menor, portanto o que estava em causa seria o filho recorrer a financiamento, portanto adquirir o imóvel. No entanto, para que pudesse adquirir o imóvel, e uma vez que existia aqui um outro filho, havia a necessidade de consentimento. Portanto, este filho teria que consentir para que a venda fosse efetivada. E neste caso seria um processo mais moroso. Deste-me logo a nota, Inês, efetivamente não conseguirei nos timings que me estás a colocar, e tu sabes isso tão bem quanto eu, porque, Inês, temos aqui o problema que temos de ter aqui a autorização. Eu associo-te,
desculpa, este tom de brincadeira, mas suscita problemas. Portanto, ou seja, tu não Não me traz fosse o uma advogada, coisa que não é? me digas assim, Pedro, olha, é fácil. Mas também, se não contigo, fosse fácil, tenho, não era para não, ti, Pedro. É isso, está bem, mas também tenho. Começa a ficar um bocado dorido, não é? Com estas situações todas. Dizer-te, Inês, não é fácil. Como já tivemos outra situação, que para desfazer aquilo que foi feito é muito complicado. Que as pessoas já estavam divorciadas e compraram a casa a dizer que eram casadas. Portanto, essa situação também só poderia acontecer comigo e só poderia pô-la E neste momento estamos a fazer uma transferência com reforço, precisamente para dar à outra parte o que quer que seja, e tivemos que desfazer o processo na íntegra. Exato, em que tínhamos na conservatória o imóvel registado a favor de A e B, em que supostamente eram casados, mas já eram divorciados, só que acreditavam que eram casados porque viviam na mesma casa. Portanto, e coloquei este problema e disseste, Inês, temos aqui, tens que resolver, porque eu não consigo efetivamente resolver esta situação na banca sem que esta situação esteja atualizada. Portanto, essa foi uma das panóplias que tivemos, mas retomando aqui o caso dos menores, penso que seja pertinente, porque efetivamente colocaste-me este problema, como nós não tínhamos esse timing e sabes que não temos esse timing, tiveste aqui outra sugestão que foi acolhida. Em bom rigor, o que vai acontecer, e que foi do teu lado a sugestão, vamos ter aqui uma doação, portanto, em bom rigor, dos pais àquele filho, por conta da cota disponível. Esse filho maior, por forma aqui a evitar as longas processuais, que neste caso não seriam possíveis. Portanto, vai haver aqui uma doação dos pais ao filho mais velho por conta da cota disponível, e ficará o uso e habitação a favor daquele que efetivamente irá auxiliar no pagamento do empréstimo. Porquê? Porque senão teríamos, e como tu estavas a dizer, e muito bem, de ter uma ação de suprimento do consentimento, porque o menor não tem ainda a capacidade de exercício, portanto, para... Convém ressalvar aqui o que é considerado menor. Menor, portanto, falamos... Uma criança de 15 anos é menor? Falamos de um menor, uma criança de 15 anos, para os efeitos que nós aos estamos a falar. Hoje, não é? Aos dias que correm hoje, efetivamente. Já domina o telemóvel. Mas para os efeitos que nós estamos a falar, efetivamente, nos termos 122 do Código Civil, é menor todo aquele que ainda não tenha completado os 18 anos. Não estamos a falar para o exercício do comércio, estamos a falar daquilo que efetivamente é um menor. Portanto, efetivamente, nesta situação em que nós tínhamos o filho, creio, com 12, 13 anos, seria efetivamente menor, de modo que não teríamos forma de suprir sem o consentimento prévio do Ministério Público, e essa venda teria que, evidentemente, cumprir uma série de requisitos em que ficasse, no entendimento do Ministério Público, acautelado o interesse do menor. E, portanto, partimos para uma outra opção, que é neste momento a que estamos em cima da mesa a estudar, que veio do teu lado. Portanto, ressalvo uma vez mais aquilo que é a relevância da ligação direta de um advogado a um intermediário de crédito, porque antes de tu entrares em verdade... Eu vou-te ser sincero, desde que larguei a parte jurídica, a minha veia jurídica, deixei completamente de lado. Não foi a parte jurídica em si, porque lido muito com direito, mas sim a parte da advocacia, deixei de parte. Intermediação de crédito é uma coisa muito específica. Ainda não está bem regulada, ok? Não é assumida como uma profissão, mas é muito mais que direito, é muito mais que gestão, é muito mais que conhecimento de direito imobiliário, é muito mais que conhecimento de direito fiscal. Ou seja, a intermediação do crédito apanha efetivamente isto tudo. Sem dúvida. Claro que a minha base, não é? Que na altura tivemos na ordem a estudar os dois juntos, a minha base que tenho, ou a bagagem que tenho, permite-me ter este pequeno raciocínio. Okay. É uma mais-valia, e permite-me dizer-te isto, e tu sabes que efetivamente trabalho com a Caixa Geral de Depósitos, como disseste no início, e portanto trabalho com diversos intermediários de crédito. Não é por estares aqui hoje e por estarmos frente a frente, isto estar a ser gravado, que tu digo, está bem? Portanto, sabes que eu proclamo sempre, porque efetivamente creio que aquilo que são as tuas diversas valências, nomeadamente da tua formação jurídica de base, e o teu interesse e a tua cultura do ponto de vista da literacia financeira, permitem os resultados que efetivamente temos vindo a transmitir. Porque intermediação de crédito é mais do que intermediação de crédito. Como tu disse, pensava que seria uma falácia, e portanto, quando me apresentaste essa tua nova profissão, que é uma profissão ainda não regulada,
pensei, não, isto não faz sentido nenhum, portanto... E passaste efetivamente também a ser investidora. Passei também a ser investidora, Também esse é um ponto... é importante É realçar um isso. ponto também por força da ligação com a intermediação de crédito, mas naquilo que estava a dizer, um advogado deve ser mais do que um advogado, e eu percebi isso, portanto, mais do que o conhecimento literal das leis, nós temos que procurar ter uma vanguarda enorme do ponto de vista do conhecimento que vá além do jurídico. Daí que... Eu lembro perfeitamente, ainda bem que estás a dizer isso, que vá mais além do que o jurídico, e atualmente a Ordem também já se apercebeu disso, porque eu ando sempre um bocadinho atento à questão deontológica da Ordem dos Advogados. E quando eles permitem a parte, um escritório multidisciplinar, não é? O que é que eles querem dizer com isto? Ou seja, um escritório pode ter manicure? Não. Estás a perceber? O que faz sentido é que realmente se envolva aqui a parte da advocacia, porque até agora estamos enraizados efetivamente no direito canónico e coisas e livros, massa. E estamos a adaptar-nos. E a sociedade adaptou-se, ok? E acho que o advogado, e bem, e tu, advogada jovem que és, também tens um colega que é um advogado jovem também de renome, acho que faz sentido vocês estarem cada vez mais entrosados noutras áreas. Claro que foi por acaso, as nossas vidas cruzaram-se, e o facto de teres esta abrangente permite-te sem dúvida, dar outro feedback efetivamente sempre nestas situações. Permite-me ter um cliente satisfeito porque entra no escritório de advogados com um problema que é agora pretendo-me divorciar e sai com todos os problemas resolvidos, porque entretanto faço uma abordagem contigo, portanto o que é que podemos fazer do ponto de vista de crédito, e portanto tu sabes que entretanto vais resolver. Da minha parte ficará a questão jurídica, tu terás o acompanhamento de outra forma, e portanto teremos um cliente que está satisfeito, portanto que não tem que se desfazer do património, que é aquele que é o mais fácil dos caminhos, e nós trilhamos sempre aquele que é o mais difícil, daí estarmos em parceria, que é assim que funciona. Portanto, deixa-me dar-te também nota, permite-me dizer-te que quando falo em mim, não falo única e exclusivamente em mim, porque as parcerias são muito relevantes, desde a parceria contigo, tens a parceria também com o ilustre Dr. Marcelo Costa, que não gosta muito das câmaras, portanto estará ali sentado na plateia, mas que sem ele também não teríamos o sucesso que temos, e portanto teria também que dar aqui uma nota para que ele consiga continuar a colaborar connosco da forma que tem colaborado. Certo, tenho aqui outro tema, acho que ainda temos tempo, estamos aqui, mas temos que ser rápidos. O nosso problema, não é? Falamos muito. Habilitação de herdeiros. Herdeiros. Partilhas. Grande problema, não é, Pedro? O problema para mim começa quando alguém me pede para comprar aquele imóvel. Okay? Ou aquele terreno, ou o que é que seja. Para mim, o problema começa aí para mim. Eu sei que para ti começa o problema muito antes, não é? Mas vamos pôr aqui um cenário que dão-se todos lindamente. Cenário perfeito, não é? Isso não é fácil, mas ok, dão-se todos lindamente. Existe uma casa, ok, para fazer a partilha. Portanto, começamos desde logo pelaquilo que é a dúvida crucial. Mas então nós faleceram os nossos pais, e agora? Certo. Portanto, e agora, primeiro, vamos ter que fazer a habilitação de herdeiros para verificar quem pela lei está habilitado a herdar determinado património. E agora? Mas, entretanto, temos o filho A, que era casado e divorciou-se. A minha ex-mulher vai ter que estar presente? Não, a sua ex-mulher não vai estar presente se efetivamente o divórcio já tiver sido concretizado. Mas, e este foi só um pormenor, mas permite-me retomar aquele que é o caminho. Já estamos, ou seja, a habilitação de herdeiros, já estamos a voltar efetivamente à questão do divórcio que falamos inicialmente. Portanto, falamos aqui na questão da habilitação de herdeiros, e agora, portanto, porque efetivamente temos um longo também caminho a percorrer. Certo. Depois desta habilitação de herdeiros estar feita e de conseguirmos que todos se entendam lindamente, temos de garantir também que, do ponto de vista de imóvel, por assim dizer, seja do ponto de vista de conservatório, seja do ponto de vista das finanças, não existe nenhuma incorreção. E sabes que... lá está, os problemas são para nós. Quando vamos verificar, temos sempre um imóvel com uma área a mais ou com uma área a menos, e temos esse problema. No que diz respeito aos herdeiros, aqui na nossa zona, área a mais, área a menos,
É um problema grave. É um Os problema imóveis em grave. FAF, eu não sei, o pessoal antigamente devia medir aquilo com pedras. Era a passo. É complicado. Pelo que eu me aperceber, era a passo. Mas efetivamente podemos ter dois cenários. Podemos ter o cenário em que temos os herdeiros e um dos herdeiros pretende que o imóvel seja adjudicado na íntegra, suportando o pagamento das tornas aos demais herdeiros, e aí teremos uma escritura de partilha, ou seja, primeiro temos a comunicação do óbito às finanças, temos a habilitação de herdeiros, verificada que está a questão do imóvel. Mais uma vez, o que eu faço na linha direta que tenho de contacto contigo, Pedro, temos aqui esta Qual é situação. O cenário aqui neste caso, e convém ressalvar isto, porque é de extrema importância, ou seja, não existe lugar a um sinal. Okay? Não existe lugar no sinal. Não corre termos como se fosse um financiamento de uma aquisição normal de uma casa. Okay? E penso o pertinente sinal que tu passa pela cota expliques parte isto, Pedro. do herdeiro. Okay? Isso é importante realçar, porque quem quiser ficar com uma casa de morada de família, seja para habitação própria permanente ou secundária, Um investimento. a parte que toca à pessoa é dada como um sinal O e, quinhão. portanto, não há aqui efetivamente capitais próprios a ser necessários. Há para a escritura, impostos que tenham que ser pagos, obviamente, mas para a aquisição efetivamente do imóvel, Penso o pertinente sinal, escalpelizar isto, Pedro, porque... é isso. Isso é importante porque muita gente não tem essa noção. Ou seja, ok, vou comprar por 100, a minha parte é 50, dou 50, como é que isso se processa na banca? Acho pertinente explicar isso, porque as dúvidas que nos surgem O negócio tem que acontecer por aquele valor. o negócio tem que acontecer por aquele valor, portanto o valor que os herdeiros chegarem a acordo, e penso muito importante, que seja muito importante, e vou-me passar para ti, quanto à questão daquilo que seja o tratamento a ser dado. Portanto, ok, o meu quinhão são é um quarto, portanto o imóvel vale X, como é que eu posso processar isto? Certo. Quando é que eu tenho que pedir ao banco? Qual é a limitação que eu possa ter? Qual é a minha taxa de esforço? Qual é a minha taxa de Tenho esforço? condições para comprar isto? E isso Antes de parece-me- alguém abrir a boca, num herdeiro abrir a boca, eu compro como? terei Tens ou não, condições para comprar? terei ou não condições. E portanto tu apresentas logo este serviço que é, ok, tens condições, o Pedro já fez uma pré-análise, portanto sim, podes comprar. Portanto, esta é Inês, uma... agradecer-te efetivamente por ter estado aqui. Acho que foi um tema. Uma conversa de valor. É isso, uma conversa com valor. Portanto, pá, desejar-te as maiores felicidades para o futuro. Continuamos a nossa parceria, ok? No presente e no futuro. E tenho todo o gosto e a humildade para admitir que tu és uma profissional de excelência. Assim como também acho que tu achas que eu sou um profissional de Proclamo. excelência. Portanto, E tu sabes é isso. isso. Muito obrigado por teres Agradeço-te vindo. o tá bem? convite uma vez mais, Pedro, todas as felicidades, e tenho a certeza que continuarás na intermediação de Isso. crédito a ser o Pedro Fernandes É e isso. não mais um intermediário de crédito. Obrigada. Obrigado.